atualizar a situação da Ucrânia, né? Teve muita notícia hoje. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que está disposto em ceder território ucraniano para conseguir um acordo de paz com a Rússia. Acompanhe. Segundo Zelensky, seu país poderia abrir mão de terras de forma temporária em troca de um guarda-chuva da OTAN sobre o território que a Ucrânia ainda mantém. As declarações de Zelensky ocorreram durante uma entrevista à Sky News. Isso não significaria a plena adesão da Ucrânia à OTAN, algo que o presidente russo Vladimir Putin rejeita. Ao invés disso, Estados membros da aliança forneceriam garantias de segurança aos ucranianos. De acordo com Zelensky, caso um cessar-fogo fosse aceito, Kiev conseguiria negociar diplomaticamente a devolução das terras controladas pela Rússia. Ele apontou, no entanto, que a discussão deve ser feita considerando as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia. Os comentários são uma virada na posição de Zelensky. Até aqui, ele dizia que iria continuar lutando contra as tropas russas até recuperar todas as regiões anexadas por Putin. A mudança é acompanhada pelo crescente apoio a um acordo de paz dentro da Europa e pela vitória de Donald Trump nas eleições americanas. O Conselho de Segurança de Trump defende que o país não precisa se envolver em mais uma guerra. A avaliação é que os estoques de armamentos dos Estados Unidos sofreram com a ajuda à Ucrânia. Nos frontes do conflito, as forças de Zelensky lidam com alto nível de deserção. Mais de 100 mil soldados foram acusados de abandonar seus postos de combate. O exército de Kiev sofre com dificuldades psicológicas, exaustão e recursos insuficientes. Nesta sexta-feira, Putin ameaçou novamente atacar a Ucrânia com um novo míssil hipersônico Oreshnik. Nesta semana, os russos lançaram um ataque que deixou mais de 1 milhão de casas ucranianas sem energia em pleno inverno. Bom para a Ucrânia, Lorival? Bom, o Zelensky ele tem falado com o Trump, né? Ele já falou 2 vezes recentemente, né? Uma antes da eleição, eles estiveram pessoalmente juntos lá na Flórida, e depois da eleição eles falaram pelo telefone, né? Então ele sabe o que o Trump está pensando, e essa semana tudo isso ficou mais claro ainda com a nomeação do Keith Kellogg, o general Keith Kellogg, para ser o enviado de Trump à Rússia e à Ucrânia, porque o Keith Kellogg tem um plano, né, que é conhecido, que é o de tentar forçar a Ucrânia e Rússia a fazer um cessar-fogo, congelando o conflito como está, e se a Ucrânia não aceita, retira a ajuda militar à Ucrânia, se a Rússia não aceita, eleva a ajuda militar à Ucrânia, né? Então, é uma tentativa de dar um checkmate nos 2 países. E aí a gente vê o Zelensky mudando de posição para se adaptar a essa nova realidade. De que maneira? Quando teve ontem esses ataques que foram mencionados contra a infraestrutura de eletricidade, alvos civis, como sempre acontece, né, ao longo do inverno, a Rússia contra a Ucrânia, o Zelensky falou, bom, é o Putin que não quer um cessar-fogo, né? Então, tentando já posicionar-se como a pessoa que aceita o plano do Trump e o Putin como sendo o obstáculo. E aí, quanto a essa ideia de ficar os territórios sob controle ucraniano ficarem sob o guarda-chuva da OTAN, é porque, de fato, existe um grupo de 5 países da OTAN, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália e a Polônia, que se dispõem a enviar tropas para monitorar a eventual linha de cessar-fogo. Então, realmente, se o Putin invade essa linha, tenta fazer uma ofensiva sobre esse território controlado pela Ucrânia, seriam países da OTAN que estariam ali protegendo essa linha. Professora? Bom, eu acho importantíssimo a gente destacar que essa posição do Zelensky, na perspectiva do direito internacional, é insustentável. O que ele quer, em realidade, é justamente ter um poder de barganha maior, porque ele sabe que vai chegar um momento que ele precisará negociar esses territórios que estão sob ocupação russa
principalmente por conta do relacionamento que o Putin tem com o Trump. É um relacionamento totalmente dicotômico do que a gente viu em relação aos democratas. E dentro dessa premissa, por que eu falo que é insustentável? Qual que é o grande plano do Zelensky, a grande proposta dele, que ele apresentou justamente nessa perspectiva de angariar fundos e recursos para ter um poder de barganha maior? Primeiro, ele falou o seguinte: eu preciso receber um convite da OTAN para ingresso. Porém, quando se dará esse ingresso, eu sei que só vai ser posteriormente à guerra. Mas eu quero já ter essa garantia, como o Lorival acabou de explicar, justamente que eu tenha essa proteção da OTAN nos territórios que estão sob meu domínio. Isso não existe no direito internacional. Isso é basicamente você desmembrar estados para estar sob o auspício de uma organização internacional cujo qual não existe uma soberania capaz de fazer com que haja essa perspectiva. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que ainda é mais importante a gente analisar, é que para ter um ingresso na OTAN, inclusive para ser feito o convite para ingresso da OTAN, a gente precisa da aprovação dos 32 membros da OTAN. E existe muita dicotomia em relação ao possível ingresso da Ucrânia nessa organização. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que vai ter uma escalada da guerra se porventura a OTAN concordar em conceder esse convite justamente para a Ucrânia. E segundo ponto é que não existe essa perspectiva, institucionalmente falando, de concretizar aquilo que o Zelensky explicou ou está requerendo nesse cenário internacional. Lorival. O plano do Trump prevê uma garantia de que durante 20 anos a Ucrânia não integraria a OTAN, né? E aí o Putin já vai estar com 90 anos de idade. Espera-se que ele não esteja mais no poder, né? Embora tudo seja possível na Rússia, né? Mas, então, essa é a ideia. E mesmo na entrevista à Sky News, o Zelensky, ele insinuou, não deixou claro, mas insinuou que ele entende que ele não entrará formalmente na OTAN, né? Então, que ele ficaria, ele usou esse termo, né, sob o guarda-chuva da OTAN. E, de fato, é uma situação, eu concordo com a professora, é uma situação precária, talvez sem precedentes, né? Ou você é da OTAN ou não é da OTAN. Tem o artigo 5, né, que diz que um ataque a um integrante da OTAN é um ataque a todos os integrantes da OTAN, um tratado de defesa mútua e tal. De fato, é algo, uma situação atípica, né? E o próprio Zelensky coloca ali a intenção de, numa negociação diplomática com a Rússia, recuperar esses territórios que pertencem, de fato, pela lei internacional, pertencem à Ucrânia. Existe uma questão aí que o Boris Johnson, ex-primeiro-ministro britânico, estava colocando ontem numa entrevista a um podcast do Daily Telegraph, em que ele dizia assim: nós, o Ocidente, somos responsáveis pela tragédia vivida pela Ucrânia, porque nós pressionamos a Ucrânia, em 1994, a abrir mão do seu arsenal nuclear. Boa parte do arsenal nuclear soviético estava na Ucrânia. E aí o Ocidente convenceu a Ucrânia para que a Rússia aceitasse a independência da Ucrânia, né, a desmantelar. Inclusive foram os Estados Unidos que desmantelaram boa parte desse arsenal. Então existe uma responsabilidade moral aí também de proteger a soberania da Ucrânia por parte do Ocidente. Agora, professora, de certa maneira, esse acordo, pelo que vocês dizem, não estancaria ali as pretensões da Rússia de eventualmente avançar e recuperar os espaços perdidos, né, ou tentar retomar os territórios que eram da antiga União Soviética. É isso, né? Ele não garante a paz ali, vamos dizer assim. Ele não contém o Putin. É difícil conter o Putin. Na realidade, o que a gente prospecta é que o Putin ele nem quer retomar o território da antiga União Soviética. O que ele quer justamente é reconfigurar o grande Império Russo. Tanto que ele fala, né, que Pedro Grande por assim dizer, a maior figura, o maior ídolo dele. Mas o que a gente observa, de fato, é que dentro de uma premissa internacional, existe uma invasão. Vamos começar falando sobre a Crimeia, uma invasão da Crimeia, não uma anexação.
A Rússia considera uma anexação, diferentemente de todo o Ocidente, mas qual que é a grande questão aqui? A grande questão é justamente se a região de Donbas vai ser considerada pela Rússia uma anexação ou uma invasão. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sabe que a Rússia não vai parar, não vai deixar com que a Ucrânia pare de sangrar em relação aos seus territórios, se porventura a Ucrânia vier, né, enfim, a ter seu pedido atendido pela OTAN, que eu acho praticamente impossível, inviável institucionalmente novamente, e a gente sabe que vai ter uma escalada no conflito, justamente o contrário do que o Zelensky está aqui declarando. O que ele fala é para acabar a fase quente da guerra que já perdura 3 anos. A gente sabe que nessa guerra não começou efetivamente em 2022, ela remonta a 2012, quando começaram as primeiras invasões russas em território ucraniano, mas, de fato, eu acredito que vai haver uma escalada do conflito. Como é que a gente pode prospectar aí, né, um cenário mais de pacificação entre Rússia e Ucrânia? Eu vejo 2 saídas. Primeira saída, praticamente impossível, que é a Rússia não ter mais a sustentação econômica da China. Eu acho isso praticamente impossível. E um segundo ponto aí é justamente o Trump fazendo uma pressão via Zelensky para que seja firmado um acordo de paz. E, por conseguinte, aí a Rússia vai ter que cumprir justamente porque ela vai se comprometer. Não por intermédio de uma oposição, mas sim por intermédio, seja de uma conciliação, seja de uma mediação internacional, que vai fazer, obviamente, sob os auspícios necessariamente do Trump, que tem uma boa interlocução com o Putin, e aí, obviamente, quem vai observar o cumprimento vai ser o Trump, e o Putin a gente sabe que não vai querer se opor à posição do Trump. Lorival, para encerrar, o que a gente deve esperar aí nos próximos dias, na semana que vem, a partir dessa sinalização da Ucrânia? Na verdade, acho que a intensificação do conflito, ela é inevitável, né? Porque os 2 países estão tentando criar fatos consumados no terreno para ter uma posição de força, né, nesse período que deve vir de possível negociação, com a Ucrânia tendo autorização para usar, né, mísseis de longo alcance e usando contra a Rússia. E o Putin fazendo o que ele sempre faz, de atacar alvos civis, mas tendo agora essa justificativa, né, de que faz isso porque a Ucrânia, por sua vez, está usando armas de longo alcance contra o território russo fornecidos pela OTAN. Agora, existe esse problema econômico que está ficando mais evidente na Rússia, né? O rublo despencou para um valor abaixo de março de 2022, quando começou a guerra, e o Putin está sob pressão nesse sentido. Ele é um enxadrista, um grande enxadrista, sabe enganar figuras como Trump, né? Então vamos ver qual vai ser a disposição dele, como que ele tentará usar essa situação em favor dele, como Trump responderá. O Keith Kellogg, diferentemente do Trump, conhece muito bem a realidade da Ucrânia, acaba de voltar de lá. Quando ele fala das cidades com muita propriedade, conhece muito bem a situação, esteve na linha de frente, inclusive, há 2 semanas, ele que é o assessor de Trump para a questão da Ucrânia. Então, também não se pode subestimar, né, a compreensão do governo Trump em relação a essa situação. Então, é imprevisível o que vai acontecer a partir de 20 de janeiro.